1 Pedro capítulo 1, versículos 10, 11 e 12. Carta de Pedro. Amém? Todo mundo abriu, todo mundo achou? Então leiamos. Versículos 10, 11 e 12. Foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós, indagando qual o tempo ou a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que era para vós e não para si mesmos que eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Até mesmo os anjos desejam examinar tais coisas. Mais uma vez, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai bendito, nós queremos mais uma vez te dar honra, glória, desejar toda graça e exaltação ao Senhor. Pedimos que, mais uma vez, nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para a Tua Palavra, e que a Tua Palavra, Senhor, nos edifique, que a Tua Palavra nos console e nos conforte, que a Tua Palavra traga para as nossas almas refrigério tal que só a Tua Palavra é capaz de trazer. Por isso que nós privamos, nós colocamos em primazia, colocamos em primeiro lugar a pregação da Tua Palavra. Não queremos que nessa noite as palavras faladas aqui sejam palavras absolutamente aquelas que achamos, mas que a palavra pregada essa noite seja apenas a Tua Palavra que foi registrada, porque é nela que nós vivemos, é por ela que somos transformados, é ela que nos traz o conforto e o consolo que nós necessitamos. Então fala, Senhor, pelo Teu Espírito, fala aos nossos corações através da Tua Palavra. É o que rogamos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Como a gente vem tratando há 2 quartas-feiras atrás, já há 2 quartas-feiras, Pedro vem falando aqui sobre salvação e também sobre sofrimentos, aflições, que foi o nosso tópico, aquilo que nós gastamos um pouco de tempo na semana passada. Nos versículos 3 ao 5, ele está falando dessa graça de Deus que nos regenerou para uma viva esperança. E ao passar aqui da carta, ao caminhar da carta, ao desenvolver da carta, ele vai falando não apenas dessa salvação, mas ele vai falando também de uma tribulação, de uma aflição, que todo cristão, ele não apenas sofre, mas é necessário que ele sofra, e foi o que a gente falou muito na semana passada. E ele falou também aqui nessa carta, nesse começo da carta, que essas tribulações, que essas aflições, elas servem para comprovar a nossa fé, para o nosso amadurecimento na fé, a fim de que quando chegue o dia de Cristo, como ele diz no versículo 9, a nossa alma seja salva.
Então ele vai dizer que a nossa fé precisa ser comprovada, amadurecida, ela precisa ser qualificada, para que possamos chegar à salvação, possamos alcançar o alvo, que é a salvação em Cristo Jesus. E por causa dessa salvação, nós temos que ser alegres, nós temos que nos alegrar, nós temos que exultar, que é aquela alegria profunda que a gente falou na semana passada, por causa da salvação em Cristo Jesus. Amém? Então ele vem falando a respeito disso, desde o versículo 3, e aí a gente foi até o versículo 9, e agora ele está concluindo todo esse pensamento, todo esse tópico a respeito de salvação, a respeito de aflições e tribulações. Ele meio que está fazendo aqui um paralelo de salvação e tribulação, dizendo que a nossa salvação, ela anda junta, a nossa vida como pessoas salvas, anda junta com a nossa aflição e tribulação. E ele está dizendo também aqui nesse conjunto de versículos, que nós não podemos de maneira nenhuma deixar que as nossas aflições tire de nós a nossa alegria por ter sido salvos em Cristo Jesus. Lembrando que ele está escrevendo aqui para pessoas, para irmãos que poderiam vir a ser perseguidos, que poderiam vir passar por tribulações e aflições. Então era conivente que ele escrevesse a respeito dessas coisas, lembrando para eles que eles tinham que ser alegres porque eles foram salvos, e lembrando para eles que a aflição e a tribulação, a perseguição, ela faz parte da vida cristã, e que eles não poderiam deixar que as suas perseguições e as suas aflições tirassem deles a alegria de estarem salvos em Cristo Jesus. Amém? Ele vai continuar a partir do versículo 10, ainda falando de salvação. Notem que ele termina o versículo 9 falando sobre a salvação da alma. Estão acompanhando aí? Estão vendo aí na Bíblia de vocês? Ele termina o versículo 9 falando da salvação da alma, e ele começa o versículo 10 dizendo exatamente o seguinte: foi essa salvação qual? Essa que ele havia acabado de falar no versículo 9. Então preste atenção, foi essa salvação que os profetas fizeram o quê? Fizeram o quê? Falaram. Em outras traduções, profetizaram, examinaram. Então foi essa salvação que os profetas examinaram. Primeiro, de que profetas ele está falando aqui? Quais são esses profetas que ele está falando? Ele está falando dos profetas do Antigo Testamento. Então o que Pedro está dizendo? Essa salvação que eu até agora estou falando para vocês, a salvação da vossa alma, foi essa salvação que os profetas examinaram, que os profetas do Antigo Testamento buscaram, pesquisaram. Essa palavra examinar aqui, o sentido dela é o sentido de você pesquisar, examinar, buscar, mas buscar nas Escrituras. Então o que ele está dizendo é que os profetas aqui, eles examinaram no Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, eles examinaram nas próprias profecias que eles tinham feito a respeito dessa salvação. Eles olharam para as profecias que haviam sido feitas, por aquilo que os profetas do próprio Antigo Testamento haviam predito, e eles procuraram nesses escritos, examinaram a respeito dessa salvação aqui da alma. E o que isso importa para nós? O que isso afeta a nós? Primeiro, nós temos uma mania, como cristão, uma mania no modo de dizer, de dar muita ênfase ao Novo Testamento.
E de fato, o Novo Testamento é onde a igreja se baseia. Mas o que Pedro está dizendo aqui é que os profetas buscaram a respeito da salvação aonde? No Antigo Testamento. Significa dizer que a salvação em Cristo Jesus, ela não está apenas descrita no Novo, mas também no Velho. Porque lá no Antigo Testamento, os próprios profetas, eles já estavam anunciando o Messias. Eles já estavam falando a respeito de Cristo. Isso significa dizer que toda a Escritura é Escritura cristã. E não apenas o Novo Testamento. Mas no Antigo, nós temos que olhar para o Antigo Testamento, olhando e buscando essa salvação. Olhando o que Deus já tinha revelado lá a respeito dessa salvação. Porque toda a Escritura é um relato da salvação de Deus. Toda a Escritura é um relato de como Deus salvou o seu povo da condenação eterna. Não apenas o Novo Testamento, mas também o Antigo Testamento. Os profetas olhavam para o Antigo Testamento, examinando a respeito dessa salvação. E nós também devemos fazer o mesmo. Então, quando olharmos e lermos as Escrituras no Antigo Testamento, nós temos que olhar, buscando, examinando a respeito dessa salvação. Olhando o que Deus falou a respeito disso. O que Deus falou a respeito de Jesus no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento não é uma escritura para os judeus. O Antigo Testamento é uma escritura para quem? Para os cristãos. Eu estava ouvindo esses dias um pregador e ele disse o seguinte: olha, o Antigo Testamento é o contexto do Novo Testamento. Então você não consegue entender o Novo Testamento se você não conhecer o Antigo. Assim como você não consegue entender a revelação do Antigo Testamento sem o complemento dessa revelação que é o Novo. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é porque nós temos essa mania de querer isolar o Antigo Testamento e tirar ele como se a gente pudesse, tirava ele daqui. Se a gente pudesse, a gente tirava ele da Bíblia. É por isso que a gente prega tão pouco no Antigo Testamento. É por isso que nós conseguimos ver tão pouco Jesus aqui no Antigo Testamento. A gente encontra Jesus em todo lugar do Novo Testamento, mas temos dificuldade de ver Cristo no Antigo Testamento. Mas os profetas que Pedro está descrevendo aqui, eles tinham a capacidade de enxergar Cristo lá no Antigo Testamento. Olhava para o Antigo Testamento e via Jesus lá. Eu vou dar alguns exemplos aqui, onde nós podemos ver Jesus no Antigo Testamento. Exemplos que às vezes a gente passa por cima. O primeiro, a Arca de Noé. Todo mundo conhece a história da Arca de Noé? Sim ou não? Vocês têm certeza? Pois me respondam uma coisa, já que vocês conhecem a história da Arca. Quantos animais Noé levou para a arca? Quantos animais de cada espécie Noé levou para a arca? Hã? Oi? Um casal de cada espécie? Um casal, 4 pares. Quantos animais? Vocês estão dizendo que conhecem a história da Arca de Noé. E aí? Todo mundo com medo de responder, né? Abre Gênesis 7, versículo 2. Rapidinho, porque isso aqui não faz parte da pregação, tá? Primeiro livro da Bíblia, capítulo 7, versículo 2. Você achou aí? Pode ler em voz alta, por favor.
E vamos ver se nós estamos ensinando errado as nossas crianças na escola dominical. Leve com você 7 casais de cada espécie de animais. E o que mais? Tem o resto. Isso dos puros. 7 casais de espécies de cada animal puro. Puro. Macho e fêmea. Os puros são 7 pares. E aí? E um casal de cada espécie de animal impuro. Isso. Exatamente. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Quantos animais de cada espécie Noé levou para a arca? 7. Não são 2. 2 são os impuros. Animais considerados puros, 7 pares de cada espécie. Nunca mais ensinem errado para as crianças. Mas, brincadeiras à parte, eu quero falar da arca. Então, nos tempos de Noé, quando veio o dilúvio, quem se salvou? Que estavam aonde? Na arca. Jesus, no Sermão do Monte, no sermão escatológico, Mateus 24, ele diz que quando ele voltar, a sua volta será como nos dias de Noé. Se no tempo de Noé só foi salvo quem estava na arca, quando Jesus voltar, só vai ser salvo quem estiver em Cristo. Então a arca é um tipo de Cristo. Deu para ver Jesus aí na arca? Sim ou não? Quando Abraão sobe para sacrificar o seu filho Isaque, a pergunta que o menino faz para ele é: nós temos fogo, nós temos lenha, aonde está o cordeiro para sacrificar? Aí Abraão responde: o Senhor proverá. Eles sobem, aí acontece toda aquela história, né? Ele levanta o cutelo, o anjo diz para ele não fazer. Quando ele levanta a vista, ele encontra o quê? O cordeiro. Só que não era esse cordeiro aí. Olhe só aqui. Quem era Isaque para Abraão? Era o seu único filho. Então, a história do sacrifício de Isaque, um único filho que ia ser sacrificado, um cordeiro que Deus ia prover, esse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o único filho de Deus. Você conseguiu enxergar Jesus na história do sacrifício de Isaque? Então é nesse sentido que nós temos que olhar para as Escrituras e enxergar Jesus. Davi era o rei. Jesus é quem? O rei. Davi é chamado do homem segundo o coração de Deus. Jesus é o ser humano perfeito, conforme a vontade de Deus. Então nós temos que olhar para as Escrituras, buscando, procurando, analisando essa salvação, olhando Jesus, vendo Jesus ali, nas Escrituras. Não apenas no Novo Testamento, mas ver o que o Antigo Testamento fala a respeito dele. E não apenas nas profecias dos profetas chamados messiânicos, como é o caso de Jeremias, como é o caso de Isaías, mas ver Jesus em toda a Bíblia, em todo lugar. Amém? E uma outra coisa aqui, irmãos, ele diz que esses profetas examinaram a respeito dessa salvação. Versículo 10, olha aí, 1 Pedro. Mas eles examinaram com cuidado. Não foi um exame qualquer, não foi uma busca qualquer, mas foi uma busca minuciosa, com cuidado. E esse exame a respeito da salvação, nós nunca podemos deixar de fazer.
O que que nos salva? É a pregação de quê que nos salva? Do Evangelho. O que que nos fortalece? Que pregação? Do Evangelho. O que que nos edifica? O Evangelho. O que que nos consola? O Evangelho. O que nos traz esperança? O Evangelho. Então, a respeito dessa salvação, eu nunca posso deixar de ouvir. E eu estou falando isso porque às vezes a gente tem uma mania de separar pregação evangelística de pregação. A gente diz assim, a pregação hoje é evangelística, né? A gente não tem esse modo de falar, a pregação é evangelística. Mas se eu não preguei o Evangelho, então eu preguei o quê? Se a minha pregação não é o Evangelho, o que eu preguei? Se é o Evangelho que salva, se é o Evangelho que edifica, se é o Evangelho que consola, se é o Evangelho que consola, se é o Evangelho que traz esperança. Então eu preciso examinar com cuidado, porque a respeito dessa salvação, eu nunca posso parar de falar. E talvez Pedro aqui, a intenção dele era fazer com que os seus leitores não esquecessem daquilo que Deus havia feito por eles, do quão privilegiado eles eram por estarem participando dessa graça, dessa salvação, que nem os profetas foram, como é que eu posso dizer? Que nem os profetas participaram, não da salvação, mas daquele momento ali da salvação. Vou explicar isso melhor daqui a pouco. Mas veja aí, ainda no versículo 10, ele diz assim: foi essa salvação que os profetas examinaram, e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a quem? A vós. Então o que ele está dizendo aqui é que esse exame que os profetas fizeram no Antigo Testamento, buscando essa salvação, procurando essa graça, essa salvação, eles descobriram que as profecias que eles estavam fazendo não era para o tempo deles, era para o tempo futuro. Por isso que ele diz no final do versículo 10, que essa graça era destinada a vocês. O momento que Jesus viria, o momento que ele iria ser crucificado, essa graça de Deus derramada na pessoa de Jesus, ela seria para o futuro e não para aquele momento que os profetas estavam profetizando. Quer ver eu dar um exemplo aqui? Isaías 53. O que ele fala lá em Isaías 53? Ele fala que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras foram sarados. Você sabe quanto tempo depois dessa profecia, isso que Isaías falou aconteceu? 400 anos depois. Então o que ele está dizendo é que quando eles examinaram o Antigo Testamento a respeito dessa salvação, eles perceberam que essa profecia que eles estavam fazendo não era para eles, no sentido que não era para aquele tempo, mas era para vós, era para o futuro. Os profetas anunciaram a vontade de Deus, mas nesse sentido de não ser no tempo deles, eles não participaram desse momento. E quando eu digo que eles não participaram desse momento, eu não estou dizendo que eles não foram salvos, eu estou dizendo que as coisas que eles profetizaram não aconteceram no tempo deles. Vocês estão entendendo? Amém? Elas aconteceram para o futuro, aconteceram no período que esses irmãos aqui estavam vivos, os leitores da carta de Pedro. É isso que ele está falando. E ele continua, versículo 11: indagando qual
tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que sobrevieram a Cristo. Então, Pedro está dizendo o seguinte, e aqui é importante nós lembrarmos o motivo pelo qual ele está escrevendo. Pedro está dizendo que, olha, eles examinaram o Antigo Testamento a respeito dessa salvação, e eles indagaram, perguntaram, inquiriram, que o Espírito Santo que estava neles indicava o tempo que Jesus ia sofrer, qual era o momento que ia acontecer o sofrimento de Cristo. Então ele estava dizendo, olha, o sofrimento de Cristo, ele já estava predito. O sofrimento de Cristo, os profetas já haviam profetizado. Então Cristo já iria sofrer, estava predito que ele iria sofrer. Então é importante a gente perceber aqui o motivo pelo qual Pedro está escrevendo a carta. Ele está escrevendo a carta por causa de uma possível perseguição que aqueles irmãos poderiam sofrer. E ele estava escrevendo para que eles se mantivessem firmes na fé, apesar dos sofrimentos. E ele está dizendo aqui que os sofrimentos de Cristo já tinham sido preditos. Olha o que ele está falando. Os profetas anunciaram que Cristo ia sofrer. Agora imagina, o Filho de Deus sofreu. O Filho de Deus sofreu porque estava pregando a palavra de Deus, a vontade de Deus, a verdade de Deus. O que vocês acham que vai acontecer com vocês se vocês continuarem pregando a palavra de Deus? Se o Filho de Deus sofreu, o que vocês acham que vai acontecer com vocês? E Jesus, ele disse, abra aí João 15, 20. Por gentileza, Jacinto. Lembrem-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Pode continuar. Se me perseguiram, também me perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a... Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Pronto. Então o que Jesus está dizendo aí? Olha, se o discípulo não é maior do que o Senhor. Se o Senhor sofreu, o que vai acontecer com o discípulo? Ele vai sofrer. Se eles perseguiram o Senhor, perseguirão vocês também. Então ele está dizendo, olha, e é a perseguição e o sofrimento de Jesus, Pedro está dizendo lá, já estava predito. E se a perseguição de Jesus já estava predita, e ele iria ser perseguido, ele iria sofrer, vocês também irão sofrer. Porque o discípulo não é maior do que o mestre. Se o mestre sofreu, o discípulo também sofrerá. Já estava predito, Jesus predisse também. Eu estou escrevendo isso, eu estou parafraseando Pedro agora, para que vocês lembrem que Jesus sofreu, e o sofrimento dele não foi por acaso, estava escrito. Então, se vierem sofrimentos sobre vocês, lembrem-se que o mestre, que o discípulo não é maior do que o mestre. Lembrem-se, o mestre sofreu, e vocês serão perseguidos também, vocês sofrerão também. Mantenham-se firmes. Porém, versículo 11: sobreviriam a Cristo os sofrimentos e a glória que viria depois desses sofrimentos. Então Jesus, apesar de ter sido descrito, apesar de estar
registrado lá que ele havia de sofrer, mas ele não apenas só sofreria. Depois do sofrimento ele seria glorificado. Seria dado toda a autoridade a ele, como ele disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ele estabeleceu o seu reino aqui na terra, na sua igreja, com a sua igreja. Então, Jesus, apesar de sofrer, após o sofrimento, sobreveio a glória. Então, se Jesus sofreu e veio a glória, essa glória dele, esse benefício dele, se estende a nós. Se estende a nós. E que glória é essa? A nossa salvação nele, a vida eterna, os novos céus e nova terra. Então Cristo sofreu, mas ele foi glorificado, e ao ser glorificado, essas bênçãos de Deus são destinadas a nós, nele, por ele, através dele. Não bênçãos terrenas, não bênçãos daqui, não coisas que vão nos acontecer aqui, mas aquilo que nem o ouro e nem a prata pode comprar, aquilo que o próprio Jesus disse que a ferrugem não corrói, que a traça não corrói, mas um prêmio, uma coisa valorosa, como nós vimos na semana passada, mais valiosa do que o ouro. É isso que nós adquirimos, por assim dizer, em Cristo, pelo sofrimento dele e pela glória que ele recebeu depois desse sofrimento. Ele foi glorificado, amém? Nós seremos também. Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ele subiu ao céu, nós também. Então, nós somos participantes ou coparticipantes com Cristo dessa bênção espiritual. Por isso que nós não podemos, de maneira nenhuma, baixar a nossa cabeça em tristeza quando somos atribulados e sofremos. Porque aquilo que Deus deu para nós é maior e mais valioso do que qualquer coisa que a gente enfrente nessa terra. A fome, a nudez, a perseguição, perigo à espada, como ele diz lá em Romanos 8. Ele diz: por amor de Cristo somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelha, indo para o matadouro, mas sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, através daquele que nos amou. E nós não somos vencedores ou mais do que vencedores, porque nós não iremos passar por isso aqui. Nós somos mais do que vencedores, porque apesar dos pesares, a salvação está garantida. É isso que ele está falando aqui nesses versículos, desde o versículo 3. Cristo garantiu para nós bênçãos incalculáveis, a bênção das bênçãos, por assim dizer, que é a salvação. E essa, nada do que façamos pode comprar, nada do que a gente adquira nessa terra pode comprar. Jesus disse que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. E ele conclui dizendo o seguinte: o que dará o homem em troca da sua alma? Nós não podemos comprar essa salvação, e ela foi paga pelo sangue de Jesus. E isso é algo, irmãos, que não foi para o tempo dos profetas, mas foi para o nosso tempo. Olha como nós somos privilegiados. Eles tinham que acreditar em algo que ainda ia acontecer, e eles morreram e não aconteceu. Nós olhamos para trás, para aquilo que já aconteceu. Nós somos privilegiados porque a nossa fé não é em algo que vai acontecer, mas em algo que já aconteceu.
Aquilo que vai acontecer é apenas a consumação de tudo, mas a salvação em Cristo, ela já veio, ela já existe. Por isso que nós olhamos para o Antigo Testamento e achamos essa salvação lá. Os profetas, eles eram limitados, era dado a eles a ser revelado apenas aquilo que Deus tinha como propósito para aquele momento. Mas para nós não. Nós recebemos a revelação completa das Escrituras. Nós sabemos o que ela diz, nós sabemos a vontade de Deus completa. Amém? Amém. É isso que ele está falando aqui. Vamos continuar. Versículo 12. A eles foi revelado que era para vocês e não para si mesmo, que eles ministravam essas coisas. Então ele está dizendo que o Espírito Santo revelou a eles que essa salvação, Jesus vir, Jesus sofrer, era para o tempo deles e não para o tempo dos profetas do Antigo Testamento, que agora vos foram anunciadas por aqueles, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. É uma coisa muito importante aqui. Ele está comparando aqueles que pregaram o Evangelho para eles com aqueles profetas do Antigo Testamento. Então ele está dizendo, olha, os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram que isso ia ser no tempo de vocês. Isso vocês receberam através daqueles que tinham o Espírito Santo e pregaram o Evangelho para vocês. Ele está falando dos apóstolos. Então ele está dizendo que os apóstolos e os profetas do Antigo Testamento, eles tinham a mesma autoridade de trazer, de receber a revelação de Deus e registrá-la como palavra de Deus. Foi assim no Antigo Testamento e foi assim no Novo Testamento. Os únicos autorizados a registrar como palavra de Deus as coisas que recebiam eram os apóstolos, ou alguém muito próximo a um apóstolo, alguém supervisionado por um apóstolo. Caso contrário, esse escrito não era considerado palavra de Deus. É por isso que nós não acreditamos que existam mais apóstolos hoje, porque se existissem apóstolos hoje, as palavras dele deveriam ser registradas nas Escrituras como palavra de Deus. Nós teríamos que fazer um acréscimo ao Novo Testamento, porque só os apóstolos eram autorizados a escrever a revelação, só eles. E se nós admitirmos apóstolos hoje, nós vamos ter que registrar o que eles escrevem como palavra de Deus, inspirada pelo próprio Espírito Santo. Então ele está colocando aqui esses apóstolos com a mesma autoridade dos profetas do Antigo Testamento. E ele conclui dizendo uma coisa interessante, olha aí: até mesmo os anjos desejam examinar essas coisas. Olha que interessante. Ele está dizendo, olha, as bênçãos espirituais que vieram para o tempo de vocês são maiores do que qualquer coisa que os profetas jamais puderam imaginar, e são tão grandes que até mesmo os anjos, eles gostariam de ouvir, eles gostariam de ver, eles gostariam de saber. Olha que coisa interessante. O que veio sobre vocês, vocês são tão privilegiados sobre aquilo que veio sobre vocês, que até mesmo os anjos desejam examinar, desejam conhecer. Tudo que ele está falando aqui é a respeito do conhecimento da salvação.
que os profetas examinaram no Antigo Testamento, mas eles não tinham ainda a revelação completa. E eles buscaram examinar para conhecer essa salvação. E eles aqui conheciam essa salvação. E essa salvação é algo tão maravilhoso, tão sublime, tão valiosa, que até os anjos desejam conhecer. Desejam examinar, desejam saber mais a respeito desse Deus que amou essa humanidade de uma maneira tão grande, que desceu aqui e morreu por ela. Os anjos olham e eu não consigo, eu queria saber mais, por que isso? Desejam examinar os anjos. Olha como isso é sublime. Olha como isso é maravilhoso. Nós temos uma dádiva dada por Deus, que é a salvação em Cristo. E isso é algo tão maravilhoso que os anjos querem contemplar. Querem saber por quê. Querem saber porque Deus nos amou tanto. Querem saber porque o Filho dele veio aqui e morreu na cruz por nós. Amém? Eu queria encerrar com 2 lições para nós. E a primeira lição é que nós devemos examinar as Escrituras, toda ela, a respeito da salvação. E quando eu digo que nós devemos examinar as Escrituras a respeito da salvação, e toda ela, eu falo da nossa vida diária de leitura, do que nós chamamos de devocional, e que nós devemos fazer isso, ter uma vida constante de leitura, assim como os profetas faziam, examinando a respeito da salvação, procurando fortalecer a nossa fé mais ainda na salvação em Cristo Jesus. Irmãos, hoje, cada vez mais, se você abrir o YouTube, você vai ver pessoas convincentes, com muito argumento, com uma retórica, com uma palavra muito bonita, e eles são capazes até de lhe convencer que Deus não existe. Então nós precisamos aprender mais a respeito da nossa salvação, e isso é todo dia, e isso é em toda a Escritura. Saber por que Deus chamou Abraão, saber por que Deus criou um povo e o chamou de Israel, saber por que Jesus ele tinha que vir da raiz de Davi, da tribo de Judá, saber por que Jesus foi chamado de Cristo. Tudo isso faz parte da nossa fé, e nós temos que examinar as Escrituras a respeito dessa salvação. Paulo diz que nós temos que conhecer as Escrituras, porque nós temos que saber da razão da nossa fé. Por que nós cremos no que nós cremos? Por que nós somos cristãos? Por que nós acreditamos que um homem, há 2000 anos atrás, que a gente nunca viu, por que a gente acredita que ele foi crucificado, que ele foi pregado numa cruz, e 3 dias depois ele ressuscitou? Por que a gente acredita nisso? Então nós temos que olhar para as Escrituras todo dia, buscando essa salvação em Cristo Jesus, em toda a Escritura, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, todos os dias, aprender a fortalecer a nossa fé, conhecer a nossa história. O Antigo Testamento é a história do povo de Deus, a nossa história está lá. Mas eu não sou judeu, você pode dizer, eu também não.
Mas a história da nossa salvação começa lá, porque Jesus veio dos judeus. Então começou ali. E nós precisamos aprender a examinar toda a Escritura a respeito dessa salvação. Amém? E aí fica essa lição para nós. Examine as Escrituras, leiam as Escrituras, todos os dias, buscando conhecer mais a respeito da salvação em Cristo Jesus. E se porventura você se deparar com alguma coisa, algum texto que você não entenda, que você tenha dificuldade, nós estamos aqui para lhe ajudar. Meu telefone é ligado direto, meu WhatsApp é ligado direto. Quem aqui já me perguntou alguma coisa a respeito da Bíblia? Levanta a mão. Muita gente. E eu sou acostumado com isso. Pode ligar. Irmão, por que esse texto diz isso? Se eu souber, eu vou ter o prazer de lhe dizer. Agora você só vai ter dúvida se você ler. Se você não ler, você não terá dúvidas. E a segunda lição é que nós precisamos perceber o quanto nós somos privilegiados de receber a bênção da salvação. Preste atenção. A bênção da redenção, a bênção da salvação em Cristo Jesus, ela não foi dada aos anjos caídos, mas ela foi dada ao ser humano que caiu. Você consegue perceber como isso é um privilégio? Nem anjos receberam esse privilégio. O privilégio que Deus deu a nós. E isso deve sempre, todos os dias, nos alegrar. No dia que nós amanhecermos tristes pelas inconsequências da vida, nós lembramos, mas a bênção da salvação Deus me deu. Precisamos perceber como isso é um privilégio. Por isso, ele vai dizer: exultai na salvação em Cristo Jesus. E nunca deixe, por maior que seja a tribulação e a aflição, que essa tribulação, que essa aflição tire de você a alegria da salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe.